Pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos continuar com o nosso conteúdo do 7º ano em cima do assunto que tem como título a organização política e econômica no ciclo da mineração. Nós já mencionamos aqui em aulas anteriores a importância desses ciclos econômicos no Brasil e de que forma eles vão influenciar a economia, o deslocamento da população, como isso vai resultar na nossa estrutura econômica e como a política vai estar gerindo, administrando essa nova forma de ocupação. Eu já mencionei nas aulas anteriores, falando que isso acontece por conta do fato das invasões estrangeiras terem deixado a população, a corte portuguesa muito ressabiada, muito desconfiada. E ela viu logo na possibilidade de promover essa ocupação no interior, fazendo com que as invasões estrangeiras pudessem pensar duas vezes em ocupar o interior do Brasil. Então, foram promovidas as expedições de entradas e bandeiras, não é? Como sendo uma forma de ocupar o interior, as entradas, que são as expedições para ocupar o interior, idealizadas, iniciadas, incentivadas pelo governo, não é? Pela corte portuguesa, pelo governo brasileiro, e as bandeiras, expedições essas idealizadas por particulares que desejavam ter os seus territórios, suas terras também. E eu mencionei o fato do descumprimento do Tratado de Tordesilhas, não é? Aquela linha que foi colocada, as pessoas, as expedições não obedeciam e começava a invadir aquelas regiões todas lá. Pois bem, temos na aula de hoje a organização política e econômica do ciclo da mineração. E vamos também, na aula de hoje, mencionar de que forma essa estrutura vai acontecer em uma revolta, as revoltas, não é, dos movimentos chamados movimentos nativistas, né? A Guerra dos Emboabas, a revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates. E a revolta de Filipe dos Santos. Nós temos aí cerca de Emboabas, revolta de Beckman, revolta de Filipe dos Santos e do Mascate. Nós temos 4 revoltas nativistas. 4 revoltas nativistas e vão, sem dúvida nenhuma, deixar claro como estava insatisfeita e como a situação do ciclo da mineração não vai ser uma situação organizada que vai privilegiar todos, não. Alguns setores da sociedade serão privilegiados e privilegiadas e outros não. Isso vai ocasionar o quê? Por consequência, vai ter o quê? Vamos conhecer uma insatisfação, porque alguns grupos serão privilegiados com a situação de não vivenciarem a questão da derrama, por exemplo, do sistema de captação de derrama, que é o sistema de captação que eu vou revisar hoje, e outras situações, algumas classes sociais vão sofrer com a derrama e outras não vão sofrer. Ou seja, não há um discurso, não há uma prática do governo que seja para todos, mas alguns privilegiados não vão sofrer nada e outros virão sofrer. É isso que vai fazer com que a insatisfação, né, possa ocorrer, porque alguns critérios que a corte portuguesa faz, elas não são justos. E daí vai surgir o movimento revolucionário da Guerra dos Emboabas, depois, que eu já mencionei, a revolta de Beckman, Guerra dos Mascates e Filipe dos Santos. Vamos lá. Vou voltar um pouco nessa organização, nesses órgãos que começavam a cobrar tributos
para a população durante o ciclo da mineração. Claro, a coroa portuguesa percebeu que seria ali uma grande oportunidade de obter lucro, obter uma alta na cobrança de impostos, então começaram a realizar isso. Pois bem, 262. Alguns órgãos e tributos foram criados por Portugal para controlar a exploração e o uso das terras que dispunham das jazidas de ouro. Então, vão ser criados órgãos e tributos pelos portugueses para controlar essa exploração, para tentar controlar. Agora, evidentemente que isso não iria impedir o surgimento do contrabando, ou seja, aquele minerador, não é, que sabia que aquele ouro encontrado, grande parte do percentual não ficaria com ele, um percentual muito pequeno, grande parte iria para a corte portuguesa, ele colocava aquela pedrinha de ouro na boca e até engolia em alguns casos, para que não desse a cobrança de impostos feita pela corte portuguesa. Deu para entender? Então, é isso que aconteceu. Acontecia muito isso. E para tentar minimizar esse contrabando, esses desvios, a corte portuguesa vai criar todos os tributos. São cerca de 5 órgãos, entre órgãos e tributos, que foram criados para tentar diminuir esse prejuízo que a corte portuguesa estava tendo com os desvios. Vamos lá. Quinto, era um tributo que consistia na cobrança de 20% de todo o ouro que fosse extraído das jazidas. Esse modelo facilmente foi corrompido, pois não se conseguia estabelecer controle sobre o pagamento. Não é? Então, o quinto era um percentual de 20% de todo o ouro que fosse extraído das jazidas, 20%. Não é? Então, outro item, outro órgão aí. Esse modelo de imposto foi criado devido ao fracasso do quinto. Como o quinto não deu certo, foi criada a finta, para tentar amenizar a situação, porque os fiscalizadores, os representantes das cortes portuguesas aqui, que estavam aqui no Brasil, verificaram que não iam dar conta. Era preciso criar um outro modelo de imposto para tentar diminuir o contrabando que eu já falei. Você imagina milhares de pessoas fazendo a atitude que eu mencionei aqui, de engolir o ouro. Como seria isso? Então, um prejuízo enorme, um prejuízo gigantesco. A tentativa aí é de minimizar todas essas possibilidades. Não é? Então, esse modelo aí da finta foi criado devido ao fracasso do quinto. Consistia no pagamento de uma taxa anual de 450 quilos de ouro à coroa portuguesa, que depois passou a considerar a quantidade muito pequena. Casas de fundição. Os portugueses elevaram as cotas cobradas na finta para cerca de 1 tonelada. Além disso, criaram as casas de fundição, onde o ouro era transformado em barra e a parte da coroa portuguesa era retirada. A tentativa de colocar esse ouro em barra era para dificultar o contrabando, não é? Uma barra de ouro, vamos supor, tinha 10 por 5 centímetros, 10 de comprimento e 5 de centímetros de largura, 6 centímetros, não sei, mais ou menos isso aí. Para dificultar o contrabando do ouro, essas casas de fundição surgiram com esse objetivo, como eu já mencionei, não é? Uma dificuldade muito grande que se tem para controlar o ouro. Sistema de captação foi um imposto criado paralelamente ao quinto, que consistia em cobrar uma taxa sobre a quantidade de escravos usados nas minas para extração do ouro. Né? Foi um imposto criado paralelamente ao quinto, que consistia em cobrar uma taxa sobre a quantidade de escravos usados nas minas. Então, até a taxação sobre a quantidade de escravos também resultava em lucro. Então, os escravos que estavam trabalhando nas minas também representavam um lucro para a corte portuguesa, para o governo português. A derrama, voltando aí, foi uma política muito violenta. Eu fiz questão de voltar por conta da importância desses órgãos e desses tributos. A derrama foi uma política muito violenta de cobrança dos impostos atrasados.
acabou sendo um dos motivos que levaria ao movimento separatista conhecida como Inconfidência Mineira em 1789. Pois bem, a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas decorreu da insatisfação dos bandeirantes por se sentirem prejudicados pelo critério da coroa portuguesa de não permitir a mão de obra indígena na exploração do ouro e por não terem escravos africanos para utilizar. Então, a falta de escravos vai ser um dos motivos que vão fazer com que aconteçam essa Guerra dos Emboabas. Isso despertou um forte sentimento nativista nos bandeirantes contra os forasteiros, apelidados por eles de emboabas. Então, todos os forasteiros começaram a ser chamados de emboabas. Desculpa. A razão da divergência entre a coroa portuguesa e os bandeirantes estava bem clara. Veja aí, observe a divergência. O ponto de discordância entre um e outro, entre a coroa portuguesa e os bandeirantes, estava claro. Ambos queriam aumentar sua margem de lucro. Oh, bobinhos, inocentes, não é? Por isso que a gente chama a colonização portuguesa no Brasil de uma colonização de exploração, uma colonização de exploração. E ambos queriam aumentar sua margem de lucro, o que acabou, de modo geral, levando a esse embate. O episódio que vai marcar o conflito envolvendo bandeirantes e emboabas ocorreu no local chamado de Capão da Traição. Uma numerosa tropa paulista foi cercada pelo carioca Bento do Amaral, comandante dos emboabas. O fato mais grave é que, mesmo depois de terem se rendido, os paulistas foram assassinados. A guerra só terminou em 709, quando foi concedida a anistia a todos que se envolveram. Não é? Então, uma tropa numerosa paulista foi cercada pelo carioca Bento do Amaral, comandante dos emboabas. O fato mais grave é que, mesmo depois de terem se rendido, os paulistas foram assassinados. Então, esse Bento do Amaral efetuou o cerco às tropas paulistas, nem precisava matá-los, mas ele resolveu matar. E daí vai surgir uma guerra, a Guerra dos Emboabas, que esses forasteiros começavam a chegar e começaram a trazer uma situação de conflito, de discordância muito grande. Deu para entender? Pois bem. Então, e essa guerra só vai terminar em 1709, quando foi concedida a anistia a todos que se envolveram no conflito. Depois da guerra, houve uma unificação das capitanias de Minas Gerais, de Minas de Ouro e São Paulo. Houve unificação das capitanias. Em 1711, a Vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade. Em 1720, as capitanias foram separadas, dando origem às capitanias das Minas Gerais e de São Paulo. Decepcionados por não conseguirem o ouro de Minas Gerais, os paulistas povoaram o vale do Rio São Francisco, o Pantanal Mato-Grossense e a campanha gaúcha com fazendas de criação de gado. E aqui nós temos algumas atividades que serão muito importantes para a sua formação, seu conhecimento histórico. Nós vamos para a página 260 e 4, que tem a letra D e a letra E,
para que a gente possa resolver essas situações. Essas questões aqui. Tem uma primeira questão que tem a letra A, B e C. Nós vamos, na página 264, resolver essas questões juntos aqui. Na letra D, diz assim, na primeira questão diz assim, 263, a gente volta. A descoberta do ouro fez com que Portugal criasse um sistema administrativo que consolidasse seu controle sobre a política e a economia. Assim, comente sobre o sistema de captação e a derrama. Vamos comentar. O sistema de captação, atenção aí, a resposta. O sistema de captação foi um imposto criado paralelamente ao quinto. Foi um imposto criado paralelamente ao quinto, vírgula, que consistia em cobrar uma taxa sobre a quantidade de escravos usados nas minas e para extração do ouro. Então, você tinha essa cobrança que eu já mencionei. É um absurdo isso, né? Vão cobrar uma taxa pela quantidade de escravos utilizados nas minas. A corte portuguesa não perdia nada em relação à cobrança de impostos. Letra E, ou E, a derrama. A derrama foi uma política muito violenta de cobrança dos impostos atrasados. Acabou sendo um dos motivos que levaria ao movimento separatista, conhecido como Inconfidência Mineira, em 1789. O que foi a derrama? Foi uma política muito, voltando aí, foi uma política muito violenta de cobrança de impostos atrasados. Ponto. Acabou sendo um dos motivos que levaria ao movimento separatista, conhecido como Inconfidência Mineira, em 1789. Segunda questão. O que foi a Guerra dos Emboabas? E quais motivos levaram a esse conflito? Qual seria a resposta, então? Começando. Com a descoberta das minas com metais preciosos, vírgula, essencialmente o ouro, vírgula, as divergências entre brasileiros e portugueses ganharam conotações diversas e cada palmo era disputado. Ponto. O ápice dessas divergências foi a chamada Guerra dos Emboabas. Ponto. Em primeiro lugar, vírgula, os bandeirantes não aceitavam o critério da coroa portuguesa. Em primeiro lugar, vírgula, os bandeirantes não aceitavam o critério da coroa portuguesa em não permitir mão de obra indígena na exploração das minas. Ponto. O conflito tornou-se mais grave quando ambos tentavam aumentar suas margens de lucro, vírgula, o que acabou, de um modo geral, desencadeando o embate que resultou em muitas mortes e teve seu desfecho em 1709. O resultado foi a anistia para os bandeirantes. O que é anistia? O perdão para os bandeirantes, sua expulsão das minas, vírgula, sua expulsão das minas, além da unificação das capitanias de Minas Gerais e de São Paulo. Deu para entender? O desfecho violento, né, que tem o Bento do Amaral como sendo um dos líderes do assassinato, e aqui a situação em relação à unificação das capitanias e o surgimento
capitania de São Paulo e de Minas Gerais. O prosseguimento dessa situação, vamos conhecer aqueles movimentos nativistas chamados de movimentos contestatórios, que são movimentos que queriam somente divergir, não concordar com a coroa portuguesa. Não significa, por favor, isso mesmo, muito bem, não significa que esses movimentos contestatórios desejavam a independência do Brasil, não. Eles queriam pontuar, marcar espaço. Nós estamos aqui no século XVIII. 17 e 18. E esses movimentos específicos aqui, Revolta de Beckmann, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos, são movimentos contestatórios. Eles não desejam a independência do Brasil. Não é isso. Eles querem somente pontuar, marcar espaço contra a corte portuguesa. Não estão pensando em independência nesse momento. Não estão querendo a independência. Não falam sobre isso. Porque não podemos colocar todos os movimentos como sendo aqueles movimentos que desejam a independência em relação aos portugueses. Não. Aqui e ali nós vamos identificar casos isolados, casos em que tem umas características diferenciadas, características econômicas que não querem se contrapor a mencionar a possibilidade de independência. Desejam tão somente diminuir aquela repressão, principalmente do ponto de vista econômico, no caso da mineração, que os portugueses realizavam contra os brasileiros, minha gente. É preciso ficar atento a isso. Os movimentos nativistas contestatórios, na página 254 ainda. Diz assim: como já foi dito, a descoberta de ouro e diamante na região das Minas Gerais impactou a vida do Brasil. Impactou, sim. Houve um grande deslocamento populacional para essa região, logicamente. A população não é só no Brasil, no mundo todo, onde vê até os dias de hoje, você vê grandes levas de pessoas migrando de uma região para outra, principalmente saindo da África e da Ásia, migrando para a Europa, numa tentativa de melhoria de vida. Isso não acontece de 10 anos para cá, acontece há muitos anos isso. Então, e até mesmo dentro do Brasil também. E essa condição de migrar de uma região para outra em busca de melhores condições de vida. Houve um grande deslocamento populacional para essa região, o que causou sérios conflitos devido à disputa pelo ouro entre a coroa portuguesa e os bandeirantes. Em outras palavras, Portugal não conseguia exercer um controle consistente sobre a exploração das jazidas. Não conseguia. Além de aplicar altos impostos aos mineiros, que, por sua vez, não aceitavam essa exploração financeira. Foi assim que alguns movimentos revoltosos eclodiram durante o século XVIII. Não é isso? Aplicar os impostos, não é? Então, como Portugal não conseguia exercer um controle consistente sobre a exploração das jazidas, além de aplicar impostos aos mineiros, que, por sua vez, não aceitavam. E daí vai ter os movimentos que a gente vai começar a conhecer agora, os movimentos contestatórios. Revolta de Beckmann, Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. Na página 265 temos assim: os movimentos contestatórios consistiam apenas em divergir das práticas econômicas e políticas da coroa portuguesa. Veja, o livro salienta aí, viu? Não tendo intenção de lutar pela independência do Brasil. Os principais movimentos não tendo a intenção de lutar pela independência do Brasil. Não esqueçam disso jamais. Prosseguindo, então. Os principais movimentos contestatórios foram a Revolta de Beckmann, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. Então, esses movimentos são contestatórios.
não é? Contestatórios, mediante a forte pressão da corte portuguesa em explorar os tributos para que os cofres portugueses, que sempre viviam em crise, sempre viviam em dificuldades, pudessem então se recuperar, devido à sua colônia. Os portugueses ficavam sempre atentos, do ponto de vista econômico de exploração, à sua colônia mais próxima, mais próspera. A revolta de Beckman. Esse conflito de caráter nativista, nascido com os nativos, nascido com os brasileiros, tem a ver com a questão da escravização de indígenas que foram usados como mão de obra nas fazendas e nas minas. O início do bandeirismo visava escravizar os nativos revoltosos no interior brasileiro, mas não obteve êxito, pois era caro e acabava com muitas baixas nas tropas bandeirantes. Passaram, então, a atacar os índios guaranis que haviam sido catequizados nas missões jesuítas. Isso originou grave conflito e discordância entre a Igreja Católica e os bandeirantes. Então, esse ataque aos índios guaranis, temos aí um efeito imediato, que a Igreja Católica não iria, de forma nenhuma, ver com bons olhos o ataque que era realizado, não é, pelos bandeirantes, atacar os índios guaranis. Então, para resolver o problema, veja o que aconteceu. Observe aí, na página 265. A coroa portuguesa, na tentativa de resolver esse impasse, essa confusão, essa situação entre jesuítas e bandeirantes, criou a chamada Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Consistia em fornecer 500 escravos negros para a região, importar bacalhau, vinho e farinha de trigo e exportar açúcar, cacau e tabaco. No entanto, esse acordo não foi cumprido, o que resultou na chamada Revolta de Beckman em 1684. Liderados pelos irmãos Beckman, os revoltosos invadiram a Câmara Municipal e instalaram um governo provisório até que o conflito fosse resolvido. Então, a chegada desses 500 não foi efetivada, desses escravos na província do Maranhão, resultando num conflito, numa situação desgastante, e a coroa portuguesa teve que nomear um novo governante, e líder do movimento, Thomas Beckman, e os portugueses só terão a oportunidade de tirar esse Thomas Beckman do poder um ano depois. Tá bom assim? Na próxima aula, nós vamos enfatizar um pouquinho ainda nessa revolta de Beckman, as consequências dela, e vamos estudar, vamos conhecer, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos. Estudem, façam as atividades, por exemplo, da página 263, 263, para vocês fazerem, e eu vou corrigir nas próximas aulas. Tá bom assim? Vocês tenham aprendido o conteúdo. Tchau para vocês. Forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau.